Então, mas estejais, mas estais seguro de que e pobre, abandonada, lhe fará ouvir logo, se tiverdes deixado perceber a sombra do remorso. Escutai-a, interrogai-a frequentemente, vos consolareis com o conselho que dela tiverdes recebido. Meus amigos, a cada regimento, novo general fornece uma bandeira. Eu vos dou essa máxima do Cristo: amai amai-vos uns aos outros, praticai essa máxima, reuni-vos todos ao redor desse estandarte, e ele receberá a felicidade e a consolação. Esse trecho foi ditado pelo Espírito Protetor em 1860. Então, aqui ele fala que muitas vezes nós falamos assim, poxa, está em guerra, tanta doença, tanta coisa, né? Será que existe Deus? Né? Por que ele deixa tudo isso acontecer? Então, esse Espírito Consolador fala que Deus acaba por deixar essas coisas acontecer porque ele nos não fez robô. Deus nos deu o maior privilégio, que é a liberdade. E muitas vezes a gente se deixando pegar pelo lado ruim das coisas, a gente não utiliza a maior ferramenta que Deus nos deu, que é a consciência, de saber o que é o bem e o que é mal. Porque todos nós sabemos o que é bem e o que é mal. Isso através da nossa consciência. Deus fez tudo muito perfeito na nossa máquina, na matéria. Nós que muitas vezes temos dificuldade de entender, né, todo o mecanismo que Deus deu, mas essa consciência, ela pode até adormecer, mas se a gente tiver realmente disposto a qualquer dia, a qualquer hora, falar, não, eu não quero mais isso para mim, ela vai acordar e vai fazer o que tem que fazer, o bem. O Espírito Protetor também nos alerta para amarmos uns aos outros, né? Que é a máxima que Jesus deixou para nós. Porque quando nós amamos uns aos outros, já estamos em plena consciência divina. Eu gostaria aqui só de contar uma pequena historinha que eu ouvi sobre pessoas que pensam que Deus não existe. E havia um rapaz que foi ao barbeiro. Chegando lá ao barbeiro, ele ele se conversa, porque barbeiro conversa com o cliente, cliente com o barbeiro, né? E entrou o assunto de Deus, e o barbeiro falou para ele, para o cliente, Deus não existe, se Deus existisse não teria tanta guerra, tanta maldade, tanta doença. E o cliente falou assim, não querendo discutir, ficou calado. Quando o cliente sai na porta, ele vê o mendigo, né? Todo cabeludo e barbudo. Ele pegou e virou para o barbeiro e falou assim, barbeiro não existe. E aí ele falou, não, existe sim, eu estou aqui. Ele falou, mas se barbeiro existisse, não tinha, aquele mendigo não estava cabeludo e barbudo daquele jeito. Aí ele falou assim, eu atendo aqueles que me procuram, é a opção deles me procurarem. Aí ele falou, exatamente, justamente isso. Com Deus é a mesma coisa, né? Eu existo, porém, se não me procurarem, é a opção deles. Moral da história, Deus existe, mas para que ele possa surtir em nossas vidas, eu não posso falar milagres, mas coisas positivas, coisas que a gente não consegue entender a misericórdia dele ainda, porque tanta coisa boa acontece na nossa vida, é preciso que a gente acredite que ele exista. E se nós não acreditarmos, é opção nossa. Mas
seguindo os ensinamentos de Jesus. Feliz é aquele que crê sem ver. É isso. Algum comentário? Não, de minha parte, ok. Só uma coisa, pedindo desculpas. Eu acabei esquecendo de colocar para gravar, já coloquei na metade da sua fala. Aí que eu Eu lembrei percebi. que eu colocar. Eu tinha esquecido. Não tem problema, Carlos. Deu certo ainda assim. Alguém tem mais algum comentário sobre o Evangelho? Não. Não? Podemos seguir, então? Podemos. Gratidão a todos. No Livro dos Espíritos, nós vamos falar, então, de simpatias e antipatias terrenas. Dá para fazer tudo hoje. Todas as questões, elas não são tão complexas. E são pequenos, né? Oi? É pequeno. É. 386. Todo mundo nela? Sim. Dois seres se conheceram e se amaram. Que se conheceram e se amaram, podem encontrar-se noutra existência corpórea e se conhecerem? Se reconhecerem? Reconhecerem-se, não. Mas serem atraídos um pelo outro, sim. E, frequentemente, as ligações íntimas, fundadas numa afeição sincera, não provêm de outra causa. Dois seres se aproximam um do outro por circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que são o resultado da atração de dois espíritos que se buscam através da multidão. A 86A. Não seria agradável para eles se reconhecerem? Nem sempre. A recordação das existências passadas teria inconvenientes maiores do que acreditais. Após a morte, eles se reconhecerão e saberão em que tempo estiveram juntos. Aí ele fala para ver o item 392, que vai ficar para outra, porque ele fala do esquecimento do passado aqui, lá nesse 392, que vai ser o próximo estudo. Então, veja bem. Kardec pergunta se os espíritos afins se reconhecerão. Reconhecer Carlos e Eliane? Não. Por quê? Isso é uma outra encarnação. Mas saber que esses espíritos são afins? Sim. Por quê? Porque será que eu não conheço? Será que já não é afim esse irmão, essa irmã? Será que nós não somos espíritos que estão no mesmo barco? A gente começa a ter essa percepção. Dá para bater o martelo? Nós não vamos saber quantas reencarnações, se foi marido e mulher, se foi pai e mãe, se foi filho e irmão, não dá. Mas é importante a gente saber que a nossa afinidade vem desse passado que a gente tem. Quantas reencarnações nós tivemos? 100? 500? Nós não sabemos. Mas é importante que a gente entenda que muito do que acontece com a gente está nessa afinidade. Não só dentro da família, às vezes no trabalho. Quantas vezes você fala assim, nossa, aquela pessoa me deu tão bem com ela, e não tenho tanto contato assim. Em compensação, aquela que você tem contato direto, você fala, nossa, você não quer nem ver. Já não dá certo, já dá uma briga. Por quê? São coisas que a gente traz. Nós vamos precisar, no mundo que nós vamos, que é o que a gente quer, que é o mundo puro, lá na frente, nós vamos precisar amar todo mundo. Nós vamos precisar nos dar bem com todo mundo. Mas tudo vai ter a sua hora, né? Se a gente tentar fazer isso agora, a gente vai quebrar a cara, vai frustrar, porque nós não vamos conseguir. Então, nós temos que colocar passo a passo. Começa com aqueles que você tem no seu lar, com aquelas pessoas que estão mais próximas de você, que são os espíritos que precisam mais do seu apoio. E ele diz também, né, ó, quando o Kardec pergunta, não seria agradável para eles se reconhecerem? Sim. Porque às vezes a gente fala assim, se a gente soubesse, para que eu ver o esquecimento? Se eu soubesse que era meu inimigo, agora que eu sei que está comigo, eu vou amá-lo, vai mesmo. Ou vai querer meter os dois pés de vez? É fácil. Quando a gente não sabe, é fácil da gente falar que vai aturar, que vai querer. Mas quando a gente sabe, a gente precisa ter
muito realmente. O que nós fazemos aqui todo final de semana, que é estudar, e toda quarta-feira, que é fazer as vibrações de orações, são dois caminhos maravilhosos. Porque você, quando ora por aquela lista, será que todos os nomes que estão ali são pessoas que a gente conhece, que a gente gosta? Ou tem algum que a gente não tem tanto contato assim, porque a gente fala, não, melhor, eu coloco na oração, mas eu não consigo conversar. Então, a gente já está fazendo alguma coisa de bom para esses irmãos que não são tão simpáticos conosco. Então, é importante para a gente ter isso. Quando a Marli fala no primeiro bloco lá da caridade, é isso. Quando eu faço uma oração por aquela pessoa que ela precisa e eu não curto ela, já estou fazendo uma negação. Não posso dormir em berço esplêndido, né? Achar que porque eu estou fazendo isso já sou o bambambam. Mas já estou fazendo alguma coisa. Certinho, pessoal? Certinho. 387. A simpatia tem sempre por motivo um conhecimento anterior? Não. Dois espíritos que tenham afinidade se procuram naturalmente, sem que se hajam conhecido como encarnados. Aí, por quê? O que é essa afinidade? Afinidade de gosto, afinidade. Veja bem, quando a gente fala de afinidade, nós estamos estudando aqui, estamos querendo afinidade boas, para o bem. Mas quantos se afinam pelo lado errado? Quando a gente fala, vamos lembrar do Hitler, quantos estavam afim dele naquela época lá? Porque tinham o mesmo pensamento. Então, a afinidade quer dizer isso. Se eu sou bom, estou com um coração bom e quero coisas boas, com quem que eu vou me afinar? Com esses espíritos. Por isso que quando a gente fala de desobsessão, a gente tem que tomar cuidado. Ah, desobsessão é porque o espírito vem aproveitar de mim. Sim, mas por que ele vem se aproveitar de mim? Porque eu caio na faixa vibratória dele. Eu com ele, somos afins. Se eu me esforçar muito, muitíssimo, lá adiante, para não cair nessa faixa vibratória, ele não vai me encontrar. Porque ele vibra embaixo e eu estou um pouco mais acima dele. Não é que eu estou lá em cima, mas eu já estou acima dele. Então, ele vibrando embaixo não me acha. Agora, quando eu dou minhas escorregadas, porque eu fico nervoso no meu trabalho, porque eu fico nervoso com a família, porque eu fico nervoso porque vem doença, porque eu fico nervoso, eu estou baixando a vibração. E aí ele fala assim, encontrei o Carlos, aí nós vamos falar assim, não, mas eu também, eu sou obsediado, porque eles me encontram, sem falar assim, não é que eles me encontram, eu me dou de bandeja para ele. Então, eu preciso estar sempre, é buscar um bom pensamento positivo. Percebeu que vai dar uma caidinha, já busca elevar ele de novo. Por quê? Nós somos perfectíveis, nós não estamos perfeitos ainda. Então, a gente tem que entender que nós temos limites nesse plano de expressão de provas. Eu preciso me esforçar todos os dias, diuturnamente. Se eu falar assim, não, que bem, é o momento da queda. Porque eu vou achar que eu não vou precisar me esforçar para manter esse pensamento alto e estar fora da alcance dele. E aí ele vai me encontrar. Então, eu preciso, realmente, o nosso esforço tem que ser todos os dias, todos os minutos que eu tiver. Não só acordado, dormindo também. Porque enquanto o corpo está descansando, o dono da carcaça sai. E quando ele sair, ele não fica encontrando com esses caras. Mas para isso eu tenho que levar o pensamento para frente, querer coisas boas, querer estar com pessoas do bem. Pois não, Marli? Você tocou num assunto, Carlos, que eu acho muito importante, né? Quando a gente faz o desdobramento, fica só o corpo. Nesse instante, é possível que um obsessor venha obsessar aquele corpo? O corpo, o corpo ele não conhece. Ele conhece o dono, né? O espírito. Uhum. Por quê? Ele não conhece o corpo do Carlos. Ele conhece o espírito, que talvez não é o Carlos. Para ele, pode ser o João de outra encarnação, 2, 3, 4 atrás. Ele vai conhecer o espírito, o corpo em si, ele ainda não sabe que é dele. Tanto que ele olha para você e fala assim, quem é essa pessoa? Conheço.
mas ele vai conhecer o dono do corpo. Ah, então é você que eu estou procurando faz 40 anos e não te encontro. Você mudou de roupa, né? Você está com outro corpo agora. Então, agora eu te achei. Entendi. Aí ele vai pegar esse espírito. Beleza? Obrigado, Carlos. 388. Os encontros que se dão algumas vezes entre certas pessoas e que se atribuem ao acaso não seriam o efeito de uma espécie de relações simpáticas? Há entre os seres pensantes ligações que ainda não conheceis. O magnetismo é a bússola desta ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Então, tem coisas que ainda nós estamos lutando para conhecer. Kardec fez o Livro dos Espíritos junto com a espiritualidade, como ele sempre dizia, não era ele quem fazia nos espíritos, né? Ele simplesmente codificou, em 1857. Então, tem muita coisa que já aconteceu de lá para cá. A ciência evoluiu. Então, você vê, nessa época aqui, se você falasse de fazer preces para ajudar na recuperação de um doente, você era maluco. Hoje, a USP já estuda esse tipo de coisa e já encontrou pessoas que você não precisa nem ela orar. Alguém ora por ela, a recuperação é mais fácil, menos dolorosa. O outro que não tem oração, nem dele, nem de ninguém, é mais ignorado. Pois não, Marli? Não, completando a sua frase, os psicólogos muitas vezes são chamados para pacientes em terminais de hospital, já disse isso, né? O Júnior Arcuri, ele fez, né? Fez estágio com paciente terminal. Então, ele falou para mim que muitas vezes o próprio psicólogo pede para a família, aquele grupo que vai nos hospitais orar, sabe? Uhum. A família está junto com esses pacientes, né? E ele fala assim, nossa, o poder da oração assim, para o paciente é fantástico. Então, esses hospitais, ele estudou na PUC, né? Então, esses hospitais realmente para o paciente, assim, a oração é um bálsamo. Só completando só, Carlos. Não, mas Obrigada. exatamente, Maria. O que acontece é justamente isso. A gente não tem essa nossa noção. Por isso que ele fala para nós que a gente não tem a noção de como é isso ainda. Como é que se dá? Como é que eu sei que essa pessoa é tão junto comigo, tão simpática a mim? Nós não temos a noção de como é que essa ligação é feita. Isso precisa estudar muito. Tem muita gente estudando esse tipo de coisa hoje e chegando a essa conclusão. 389. De onde vem a repulsa instintiva que se experimenta por certas pessoas à primeira vista? Espíritos antipáticos que se percebem e se reconhecem sem se falarem. E a gente falou lá no início, né? Quando você olha, esse aqui, nossa, que simpatia que eu tenho. Parece que eu conheço há tanto tempo. Já aquele outro que você trabalha junto, você não posso ver a cara desse aí que eu não aguento mais. Só que ele está trabalhando comigo, eu tenho que aguentar. Então, de onde vem? São essas coisas. Você traz de outros carnavais. E você vai precisar aprender a conviver. É fácil? Não. Não é fácil. Por isso que a gente fala das orações. Tem uma palestra que a Eliane já viu comigo algumas vezes, na TV Mundo Maior, que a mulher falando do perdão, ela fala que toda vez que ela fazia uma oração de perdão para essa pessoa, ela imaginava que ela estivesse entregando uma flor para essa pessoa. E ela fazia. E ela foi num evento, ela é de Rio Preto, e citou o evento numa palestra lá de Rio Preto. E encontrou essa pessoa. A pessoa encontrou e falou assim, posso te dar uma flor? Ela falou, meu Deus, eu fazia nas minhas orações, né, como se eu estivesse entregando. Agora a pessoa me encontra e fala assim, posso te dar uma flor? E é verdade, é real, quer dizer, como que ela fez isso de verdade também, né? Não foi só da boca para fora. Eu quero realmente que essa pessoa me perdoe, eu quero perdoá-la,
Então, isso tudo é feito. Imagina como a gente traz de outros carnavais. Então, você vai encontrar, você tem que fazer que jeito que eu vou poder me unir com essa pessoa. É só assim. Eu não vou poder chegar para ela e falar assim, ó, vamos nos unir agora, você e eu? Se ela não quiser, ela vai repelir. Então, nós vamos fazendo o quê? Vai elevando o pensamento, vai fazendo orações, vai torcendo para a vida dela fluir, né, que é uma maravilha, vai fazendo a sua parte. Em algum momento vai dar certo. Pode não ser nessa encarnação. Às vezes, a gente é imediatista, a gente quer fazer a oração agora e amanhã ter a graça. Mas não é assim. Vai ser no momento que eu tiver preparado para receber. Nem sempre eu estou preparado para receber. Vai ficar mais ainda orgulhoso por ter conseguido o negócio. Então, nós precisamos lutar. Faz parte do nosso dia a dia isso. 390. A antipatia instintiva é sempre um sinal de natureza má. Dois espíritos não são necessariamente maus pelo fato de não serem simpáticos. A antipatia pode originar-se de uma falta de similitude do modo de pensar. Mas, à medida que eles se elevam, os matizes se apagam e a antipatia desaparece. Imagina você, nós vivemos hoje, atualmente, um polo político muito forte. Às vezes as pessoas são pessoas que se conhecem há muito tempo, mas o fato de um ser de um lado e outro ser do outro, elas param de conversar. Isso já foi um polo ali que machucou. Então nós precisamos, não precisa conversar agora, mas comece a fazer esse tipo de trabalho. Por quê? Porque em algum momento nós vamos ter que voltar a conversar. Pode não ser de novo nessa encarnação, mas nós precisamos. Por quê? Pensamos diferentes. Aliás, pensar diferente é o que faz a gente evoluir, crescer. Se todo mundo pensasse igual, poderíamos todos estar indo no mesmo buraco. Então é importante que as pessoas pensem diferente. O grande problema que eu particularmente percebo é que quando a gente pensa diferente, a gente quer que o outro seja igual a nós. E ele não vai ser. Vai ser do jeito dele. Eu cito a política porque é um negócio também que me afeta muito. Então, isso me deixa bem balançado. Eu preciso mudar. Eu preciso falar do Carlos mesmo. O Carlos precisa ser diferente, o Carlos precisa mudar, o Carlos precisa agir. Não é só falar. E essas coisas, quando caem para mim, eu falo assim, tá vendo? Está caindo para você, é porque você precisa entender que o seu jeito tem que ser diferente. Por quê? Falar para o outro, você está num atendimento fraterno lá na casa espírita, o camarada senta na tua frente, você joga um monte de coisa para ele e tal. Não é difícil. Agora, você está fazendo o que você está falando? Então, essas antipatias, elas podem ser momentâneas, só por conta desses pensamentos. Que a gente faça que seja momentâneo mesmo, né? Para não levar para tudo sempre. E para encerrar, a antipatia entre duas pessoas nasce, em primeiro lugar, naquele cujo espírito é pior ou melhor? Numa e noutra, mas as causas e os efeitos são diferentes. Um espírito mau sente antipatia porque quer que o possa julgar e desmascarar. Por quem quer que o possa julgar e desmascarar. Vendo uma pessoa pela primeira vez, percebe que ela vai desaprová-lo. Seu afastamento se transforma, então, em ódio, em inveja. Ele inspira o desejo de fazer o mal. O bom espírito sente repulsa pelo mal, porque sabe que não será compreendido por ele e que ambos não participam dos mesmos sentimentos. Mas, seguro de sua reciprocidade, da sua superioridade, não sente contra o outro nem ódio nem inveja. Contenta-se em evitá-lo e lastimá-lo. Então, o bom espírito pode sentir uma antipatia, mas ele vai entender, ele não vai sentir ódio, não vai sentir inveja, ele vai evitar e vai lastimar aquele. O que é mais normal, está mais despreparado, está mais atrasado, ele vai querer o mal do outro, ele vai querer fazer alguma coisa para estragar o outro, vai sentir ódio, vai sentir raiva, vai sentir... Então, que a gente não seja esse.
sentir raiva, de sentir ódio. Então, se a gente conseguir entender que a gente precisa ser simpático ao outro. É o de hoje, pessoal. Se o pessoal quer mais alguma coisa, se tem mais alguma dúvida. Eu só gostaria de saber, Carlos, por exemplo, se a gente já não se sente mais bem perto de uma pessoa, por um determinado momento, por questões que aconteceram, a gente decide separar, não vê mais, porque é o melhor caminho. É errado? Marli, errado, não. O que acaba acontecendo? Nós não vamos dar fim ao problema nessa encarnação. Então, em algum momento da próxima encarnação, ou daqui 2 encarnações, nós vamos precisar ajustar, certo? Errado não é. Seja no casamento, seja no trabalho, seja com um amigo, não é errado a separação. Tanto que, quando falamos de casamento, você vê que o próprio Evangelho fala isso, o Evangelho segundo o Espiritismo. E Jesus diz, né? Não separeis o que Deus juntou. Então, às vezes a nossa união não foi essa união. Então, eu estou com um amigo, com uma colega de trabalho, com uma pessoa que não dá mais para conversar. Eu não me sinto bem. Se eu estiver junto, o que vai acontecer? Minha vibração vai cair, eu vou ser uma pessoa mais sem sal, sem açúcar, eu vou ser uma pessoa mais raivosa. O que eu estou ganhando com isso? Nada. O que eu estou oferecendo para aquela pessoa? Nada. Então, é muito zero para a gente manter a relação. É muito zero. Então, não compensa. Compensa se afastar. Não precisa brigar, não precisa xingar, não precisa fazer nada. Simplesmente se afasta. E aí, entra aquela parte anterior que nós falamos. Nesse afastamento, busca elevar o pensamento para ela. Busca nas nossas orações de quarta. Busca nos nossos trabalhos de sábado. Que essa pessoa, que esse irmão, irmã, esteja sempre recebendo isso. Que é bom. Por quê? É assim que ele também vai amolecer. Também vai se tornar um... Porque todos nós somos filhos de Deus. Até o mais bandido que tem. Ele é filho de Deus, ele é meu irmão, ele é seu irmão. Ele também... O pior, Carlos, que é minha irmã mesmo. Não só em Cristo, como em matéria aqui. Então, a gente deixou de se falar desde 2018, né? Uhum. Eu tomei essa decisão porque estava difícil para mim ter essa tolerância, né? Com algumas manias. Então, eu falei, olha, aquilo que está me machucando muito, eu não posso mais viver assim. Então, eu tomei essa decisão do afastamento. Uhum. Mas não deixo de orar por ela de maneira alguma. Eu a amo muito, como irmã mesmo. O que acontece, Maria? Adianta ficar perto? Não, Machuca você, machuca ela. sim. Vocês não se dando bem. Então não adianta. Dá um passo atrás para depois ganhar mais. Dar um passo atrás não é vergonhoso, não é errado para ninguém. Eu preciso, às vezes, dar um passo para trás para poder enxergar as coisas que eu errei e corrigir. Só que isso não é da noite, porque nós não estamos falando de mudança física. Eu posso deixar a barba, tirar a barba, posso deixar o cabelo crescer, cortar o cabelo, ficar careca, posso fazer... Ah, não quero mais usar óculos, quero usar lente de contato. Posso, isso é mudança física, dá para fazer. Agora, a mudança comportamental, essa não é assim. Não. Essa demora. Você, como assistente social, imaginou uma pessoa que usa droga? Ai, difícil. Quanto tempo que ela vai demorar para isso? Não é simples. Ah, ele decidiu hoje, acabou, nunca mais vai usar. Se fosse assim tão fácil, gente, muita gente tinha parado. Mas não é. É uma questão comportamental. E essa questão comportamental, ela é difícil. É nesse momento que a minha polícia, que é orar e vigiar. Quando eu percebo que eu estou saindo, eu preciso catar a rabiola e trazer de volta. Não, volta aqui, você não está indo embora, não.
Ele vai ficar comigo, meu pensamento tem que ser outro, meu jeito tem que ser diferente, eu não posso mais fazer isso, eu estou aprendendo. Porque a gente estuda, a gente recebe orientação. Todas as quartas e todos os sábados, a equipe espiritual está conosco, certo? Nos incluindo, nos instruindo. Cada vez que a gente estuda, mesmo em casa, está com a gente. O aprendizado é a prática. Nesse momento, nós estamos recebendo o quê? Orientação. O que nós fizemos aqui? Estudamos Evangelho, caridade. Estudamos as uniões simpáticas e antipáticas. Está estudado. Conhecimento. Eu vou efetivamente aprender quando eu coloco em prática. Aí eu estou aprendendo. Gratidão, Carlos. Obrigado. Bom, nós temos aqui, agora, a Eliane para fazer as vibrações. Quem faria o encerramento era a Cláudia, mas eu não vi a Cláudia entrar. Eu já olhei aqui diversas vezes, só vejo nós mesmos, tá? Quem pode fazer a prece de encerramento para a gente? Conceição, poderia nos fazer o encerramento, por gentileza? Posso. Gratidão, Faz as Conceição. vibrações, depois a Conceição encerra para nós. Obrigado, Conceição. Então é depois da dona Eliana, né? Isso. Tá bom. Então, vamos neste momento com um pensamento elevado. Vamos vibrar muito amor, muita paz. Que as nossas vibrações possam ser transportadas pelos amigos espirituais do Grupo Francisco de Assis e possa ser lançado em todo o nosso planeta Terra. O mais longe que as nossas vibrações consigam ir, que os amigos espirituais possam levar. Vamos vibrar muito amor e muita paz pelos países que se encontram em guerra. Que a nossa vibração de paz possam chegar até esses países, possam tocar os corações de seus governantes. Uma faísquinha chegando lá já serve para acalmar o coração. Vamos vibrar pelo Brasil e por Portugal. Que os amigos espirituais possam levar as nossas vibrações por todo o Brasil e Portugal. Vamos vibrar também por todos os hospitais. Que as nossas vibrações possam chegar a todos os hospitais, possam percorrer as UTIs, possam levar os bálsamos para aliviar as dores dos irmãos, dos familiares que lá se encontram, acompanhando o seu ente querido enfermo. E possa também as vibrações chegar a todos os trabalhadores de todos os hospitais, que possam receber o nosso abraço de carinho. Vamos pedir também por todos os irmãos que se encontram em abrigos de repouso, asilos, casas de descansos, aos nossos irmãos que se sentem abandonados nesses locais, que as nossas vibrações possam chegar até eles, que nós possamos levar em vibração em formas de abraço para estes irmãos, que eles possam se sentir acolhidos neste momento. Por um outro lado, vamos pedir pelas crianças que também se sentem abandonadas em orfanatos, em creches, que eles possam também receber o nosso carinho, o nosso consolo.
E vamos pedir também neste momento por todos os irmãos, moradores de rua, irmãos que não têm um local, que não têm um lar para retornar neste momento. Que as vibrações cheguem até eles, com muito carinho, com muito amor. Vamos vibrar muito amor e caridade para os irmãos que estão em presídios, em cadeias, em penitenciárias. Que eles possam, neste momento, sentir o nosso carinho, que eles possam refletir na vida que eles, ou no que eles fizeram, no que eles possam compreender também o momento em que eles estão passando. Vamos pedir por todos os irmãos que neste momento se encontram nos vícios, qualquer tipo de vício, que eles possam também receber o nosso abraço. Vamos pedir por todos aqueles irmãos que estão neste momento com câncer, um câncer terminal ou no início, que eles possam ter força para conseguir o tratamento e seguir no tratamento de uma doença que às vezes machuca tanto. Vamos pedir por todos os irmãos que estão na nossa lista de orações, que todos eles possam ser visitados neste momento. Os amigos espirituais sabem da dor de cada um desses irmãos e que seus lares neste momento, ou aonde eles se encontram, se estão em hospitais, se estão doentes, que neste momento os amigos espirituais possam visitá-los, possa ser feita limpeza espiritual no lar desses irmãos que estão precisando de uma oração, que as vibrações nossas cheguem até eles, que eles possam ser abraçados neste momento. E vamos pedir por todos nós que formamos o grupo Francisco de Assis, nós que estamos aqui reunidos, e aqueles irmãos que não conseguiram participar hoje. Vamos pedir em especial pelo Marcelo, que ele possa também receber o nosso abraço e o nosso carinho. Ele que está aguardando para fazer a sua cirurgia, que ele também possa receber essas vibrações de muito amor e de muito carinho. Que todos os nossos familiares também possam ser visitados, que os nossos lares possam ter limpezas espirituais neste momento. E vamos pedir e fazer uma vibração em especial por aquele irmão que nós possamos, seja ele encarnado ou desencarnado, que às vezes nós não gostamos, que nós precisamos perdoar, ou que até, como às vezes falamos, é um nosso inimigo. Não, vamos pedir por eles neste momento. Cada um possa pensar se talvez tenha algum irmão que está com alguma mágoa. Vamos pedir por eles neste momento. Que as nossas vibrações possam ser levadas a todos os campos do mundo neste momento. Vamos pedir a fluidificação, quem tem a água ao seu lado. Vamos pedir a fluidificação dessas águas, que possam ser derramado bálsamo para aliviar as dores nossas ou de quem tem a água que precisa ser fluidificada neste momento.
Que assim seja. Obrigado, Pai, pela oportunidade dessas vibrações. Que assim seja. Agradecemos a espiritualidade aqui presente, agradecemos ao nosso grupo Francisco de Assis, aos nossos mentores espirituais que aqui estiveram presentes. Pedimos que a nossa semana continue abençoada, a nossa e dos nossos colegas de grupos e de todas as outras pessoas que nos assistem. Que tenhamos todos um bom fim de semana, abençoado. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Muito bem. Muito bom. Para nós, casabranquenses, domingo que vem é visita no abrigo, né? Ah, é domingo que vem, Carlos? Normalmente é no último domingo do mês, né? Não foi em março no último, porque era dia da Páscoa, então a gente fez dia 24. Uhum. Tá. Vamos nos organizar para ver o que a gente vai levar para eles. Tá bom. Certinho? Foi bom lembrar. É. A gente hoje meio aérea com o tempo, viu? Eu tô apanhando o calendário, tá passando muito rápido. Tá muito rápido o tempo, Tá voando. Tá voando. né? Gente, uma boa noite, Conceição. Você fique com Deus. Que Deus te abençoe infinitamente. Lucélia, Carlos, Eliane, Dona Clara, feijoada. Dona Clara, um beijo. Fica com Deus. Fica com Deus. Obrigada igualmente. Beijinho. Deus abençoe todos vocês. Gratidão. Eu quero agradecer muito a Eliane pela vibração de hoje. Nossa, Porque eu não sei se eu estou sensível, mas hoje, assim, eu fui muito tocada. Então, assim, gratidão, Eliane, pelas palavras, porque, assim, me tocou profundamente. Quero agradecer muito a Conceição. Conceição, é muito importante sua participação no grupo, porque realmente a gente sente em casa com vocês, como irmãos mesmo. Gratidão. Tá? Obrigada. Obrigada. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Pessoal, beijo, bom final de sábado e bom domingo. Bom domingo a todos. Obrigada igualmente. Uma boa semana. Fiquem com Deus. Beijo. Até quarta. Tchau, tchau.